Boa tarde. Esperar algumas pessoas se acomodando ainda. Bom, é com enorme alegria que nós iniciaremos nessa mesa Ziraldo, para sempre Ziraldo, uma homenagem ao legado de um dos maiores nomes da literatura, do humor gráfico e da cultura brasileira. Neste encontro, celebraremos sua obra e sua influência com a presença de pessoas profundamente ligadas à sua trajetória. Adriana Lins, diretora do Instituto Ziraldo, o designer e editor Guto Lins e o premiado ilustrador e escritor Roger Mello. Juntos, eles compartilharão memórias, inspirações e reflexões sobre a força criativa de Ziraldo e o impacto duradouro e eterno de sua arte na formação de leitores e criadores de todas as idades. Sejam bem-vindos a essa celebração da imaginação, da liberdade e do traço genial de Ziraldo. Os convidados, por favor, podem subir ao palco. Palmas mais calorosas, né? Ziraldo merece a nossa homenagem. Agora. Boa tarde, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui com essa alegria, com vontade, com esses olhos atentos, para a gente trazer Ziraldo nessa feira, né? Mais uma vez. O Instituto é parceiro da FLIT desde 2020, a primeiríssima, né? Foi tudo no susto, né? Pandemia, e nós viemos aqui celebrar a literatura e comemorar os 40 anos do Menino Maluquinho. E aí ficamos parceiros da FLIT e levando... Roger foi fazer alguma coisa? Levando a literatura do Ziraldo cada vez mais perto para os públicos, para todos os públicos. Né? Ler para ir além da leitura, esse é o lema do Instituto Ziraldo. A gente pode falar que é a missão do Instituto. Né? A gente traz a literatura do Ziraldo na frente e todo o acervo junto. Né? O pensamento desse multiartista. A gente trouxe até umas imagens. Ah, já está aqui. Só que eu vou sair daqui, né? Porque eu estou no meio de vocês. Espera aí. E assim é bom que eu também fico vendo. Não, você pode fazer isso. Então, gente, vocês lembram, está fazendo exatamente 1 ano que o Ziraldo morreu. Foi em abril do ano passado. Mas, desde 2018, ele não estava mais ativo. Né? Ele teve um AVC mais radical. E nós, mais próximos dele, que já trabalhávamos em volta, e família e tudo mais, vimos que, se a gente não entrasse naquele estúdio de criação, naquele espaço iluminado, inspirador, com uma visão mais institucional, mais museológica, a gente ia estar perdendo a história do Brasil, a nossa memória cultural. 70 anos de trabalho lá dentro. Então, foi aí que eu me juntei a minhas primas, que são filhas do Ziraldo, e a gente... Vamos arregaçar as mangas assim profissionalmente, né? Então, em 2019, o Instituto Ziraldo nasceu. A gente começou a organizar o que estava lá dentro. E mesmo nós, que conhecemos muito do Ziraldo, a gente ficava surpreso, porque cada gaveta aberta era um outro universo. A gente chegou à conclusão que o cara não trabalhou 70 anos, trabalhou 140, porque ele não dormia, provavelmente, porque para caber tanta coisa. E aí, pandemia, nós paramos um pouco, vamos organizar estruturalmente, depois voltamos. E a difusão sempre foi uma questão muito importante. Só cuidar do acervo do Ziraldo para o papel não rasgar, ficar transparente e acabar, não se justifica. É guardar justamente para a gente continuar comunicando com todas as gerações que estão por vir, com as gerações que viveram do lado do Ziraldo, enfim, difundir
é a palavra para justificar todo esse cuidado com a guarda desse acervo que o Instituto vem fazendo. E aí, no ano passado, a gente conseguiu... existe uma coisa maravilhosa chamada Lei Rouanet, importantíssima nesse país, que muitas vezes acaba sendo mal interpretada. E a Lei Rouanet sustenta demais a nossa memória, quando ela incentiva parceiros a apoiarem. Então, a gente conseguiu um patrocínio e a gente pôde cuidar do acervo pela primeira vez, assim, bonito, com historiadora, com arquivista, com catalogadoras, com bibliotecário, com designers. Então, a gente tem 30 mil itens já inventariados e a gente precisava entregar o começo da nossa plataforma digital. E aí, a gente vem contar um pouco disso hoje aqui. Eu tenho a sorte de contar com o Roger e o Guto, que são 2 apaixonados por Ziraldo, 2 colegas de profissão do Ziraldo, meus grandes amigos de vida. O Guto já falou aí mais cedo, né? Meu marido, a mulher dele, não posso nem mais esconder. E parceiros de trabalho. E eles vão contar um pouco do que eles admiram ou se inspiraram, porque muitos escritores e ilustradores e designers falam do Ziraldo como uma referência inquestionável nos trabalhos que vieram a desenvolver, né? Então, nada melhor do que ouvir dos próprios. E aqui, depois, a gente vai apresentar para vocês essa plataforma, que vocês todos já podem acessar, está no ar, é a primeira fase que a gente fez em 2024, porque a nossa ideia é crescer ela ainda mais, para ela ficar mais interativa com os públicos e a gente poder compartilhar. Porque a gente faz exposições de arte com conteúdo Ziraldo, musicais, peças de teatro, né, filmes. O Ziraldo, ele inspira muitos outros parceiros a chegar no coração e na mente de cada um de nós, né, do Brasil. Mas o Instituto é a plataforma, é onde a gente vai ter informações fiéis, dados corretos, os originais que estão na gaveta vão poder ser vistos, ampliados, você vai poder ver o traço daquele cara, entender melhor o pensamento dele, e por aí vai, vocês verão. Roger, você está mais pertinho de mim, então você pode deixar os seus olhos brilharem nas palavras e contar para a gente um pouco mais do porquê que a gente gosta de falar do Ziraldo e por que a gente falou que a mesa é Ziraldo para sempre, Ziraldo, né? Qual a relevância é uma palavra muito dura, mas por que as crianças, os jovens, não perder a chance de conhecer esse cara, né? Fala também um pouco da tua história com o Ziraldo também. Tá ótimo. É fácil falar do Ziraldo porque assim é uma paixão da minha vida mesmo. E eu acho que ninguém que conheceu o Ziraldo não ficou muito loucamente apaixonado pela maneira como ele acredita no país, né? Mas não de uma maneira bobamente patriótica, não. É uma maneira de entender o Brasil como uma potência inserida no mundo, com uma voz. Ontem, a Micheline Verunski falou uma coisa muito linda da cidade de Arco Verde, que dizia não ter memória, né? E uma das coisas que o Ziraldo me ensinou é que o Brasil tem muita história e muita memória para além do que a gente possa imaginar. E eu acho que ele se conectou muito com essa ancestralidade. Então, assim, acima de tudo, é uma honra estar aqui com a Adriana e com o Guto, meus amigos de vida toda, né, que a gente se conhece, desde que a Pangeia estava ligada, né, assim, a Gondwana e Laurásia, eram essas, gente. Vocês foram nessa aula, né? Muito bem. E o Ziraldo, eu cresci sendo fã, né? Eu cresci, a Turma do Pererê, meu Deus do céu, era uma coisa... A Turma do Pererê antecipa muito a ideia de mergulhar em uma ficção nacional mesmo, com personagens fascinantes, todos e todas. E eu lembro em viagem, eu sou de Brasília, né? O que é estranho, eu sei. Então, em Brasília, a gente viaja muito, as nossas referências eram muito de fora ainda, apesar de Brasília também, como Arco Verde,
há 12 mil anos, já ter gente andando ali pelo Planalto Central. Não sabia também disso. Me conectei muito ontem com a Micheline, eu acho que ela ia amar conversar com o Ziraldo e com a gente também, né? Assim. Bom, eu conversei com ela, foi uma coisa louca, e a Ayrton. Então, assim, eu queria agradecer à FLIT mais uma vez de dar esse espaço, a Cristina, o Igor, Alexis, Fabiana, toda a equipe maravilhosa da FLIT e a essa cidade de Tiradentes, que o Ziraldo amava, por a gente poder, mais uma vez, falar dele. Nunca vai... Esse assunto é infinito, né? Porque o Ziraldo era aquela pessoa que ele estava, como disse a Adriana, rodando à noite direto, trabalhando. Eu ficava, meu Deus, que desespero. Mas sempre com muito prazer, né? Cantando. Uma vez ele comentou como é que ele era fanático por trabalho, e ele falou assim, mas os meus amigos não entendem, não é isso. É porque é o que eu sei fazer e eu adoro, né? Não, mas nem todo mundo adora dessa maneira, né? Ele, até assim, eu amo, mas quantas vezes eu falei, cara, não quero mais fazer isso e vou fazer outra coisa. Mas talvez porque, como a gente costuma falar agora formalmente dele como um multiartista, né? É verdade. Foram muitas linguagens, né? Muitas atuações, tanto que fala com públicos diversos, né? Exatamente. Então, quando ele descobriu a literatura infantil, a alma dele brilhou e ele falou, não quero fazer outra coisa da vida. Isso. Conflicts, né? Mas aí depois ele conta num documentário maravilhoso que até hoje passa aí no Canal Brasil, no Curta. Ele fala, mas aí a vida às vezes leva a gente para outros caminhos. E o Brasil estava passando por um momento que como é que eu podia virar minhas costas? Como é que eu podia seguir feliz fazendo uma coisa que eu quero, vendo meus irmãos sofrendo, sendo presos, sem voz, sem espaço? Daí ele começa toda uma atividade mais política, mais jornalística, né? Mas já tinha descoberto a paixão da literatura. Né? O Ziraldo, ele é exatamente, quando você fala isso, aquele momento, e a Adriana participou, ela é prima, eles são primos de Daniela Thomas, que é uma das produtoras do Ainda Estou Aqui, e aquela cena da foto. O Ziraldo é aquela cena da foto, vamos sorrir. Né? Porque o Ziraldo ele era capaz de enfrentar de frente, e ele enfrentou a ditadura sem titubear. E com muito humor, né? Com muito humor, porque é difícil, hein? Outro dia eu estava vendo desculpa interromper vocês, mas a gente vai interromper todo mundo aqui mesmo, né? O Humberto Eco falando uma coisa muito interessante, falando que o amor é egoísta, né? O amor, você ama uma pessoa, quer que ela te ame, e fica com ciúme quando outras pessoas... E que o ódio, não. O ódio é aberto a todo mundo, que todo mundo pode odiar junto uma pessoa só, né? E que a única arma que combate o ódio é o humor. Né? Eu acho que o Ziraldo sempre soube disso, né? Sempre soube disso, sempre soube disso. E ontem o Ayrton também falou isso, ele falou que a vingança dele era a palavra. E a vingança do Ziraldo era a palavra, era a imagem, não saber fazer diferença entre as duas, né? Às vezes, postando isso, o pessoal quer me matar ou gosta, não sei. Que para mim, o Ziraldo é uma pessoa que não faz diferença entre palavra e imagem, de maneira nenhuma. Ele não faz a curva para ir de uma para outra. Inclusive, quando ele desenha as letras dele, né? E eu lembro do Ziraldo, eu tive a honra, a felicidade de... Meu primeiro estágio, aliás, único, foi com o Ziraldo, e ele falou, eu lembro que um tempo depois, eu falei, eu queria... Ele estava na dúvida entre estagiar com o Niemeyer ou com o Ziraldo. Isso é verdade, isso é verdade. Isso eu sei. Isso é verdade. Aí eu escolhi o Ziraldo, claro, né? E eu falei para o Ziraldo, olha, toda vez eu falava, né? Eu deixei de estagiar com o Niemeyer para estagiar com você. Ele falava, até parece, o que você ia fazer com o Niemeyer? Né? É verdade, eu amo o Niemeyer, eu amo mesmo. Você é de Brasília. Eu sou de Brasília, mas tem gente que não gosta. Eu não entendo a gente ter um pensador gráfico,
também sem fronteiras, como o Niemeyer, e a pessoa fala assim, mas em termos de função não funciona. Querido, vai desenhar a Catedral de Brasília, vai desenhar o Museu de Arte de Niterói, vai lá desenhar e fala, pelo menos você tem do que falar mal, né? Mas o cara está inventando o cara pegou o concreto armado, junto com Joaquim Cardoso, junto com Samuel Ravetti, 2 gênios também. Essa época é uma época da não fronteira. Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro era muito amigo de Ziraldo, né? Então, assim, é uma turma do balacobaco, as mulheres inacreditáveis, Maria Martins, né? Uma monstra maravilhosa, né? E aí, na hora que a gente esquece a potência de um país como o Brasil, né? É muito importante a memória, resgatar, cuidar, guardar, difundir, mostrar, porque aí faz lembrar, ou mostra para quem não viveu, né? E a gente traz Ziraldo novamente para inspirar, que é muito isso que... E tem uma coisa também muito interessante do Ziraldo, que era visível, mas nem muito visível, porque isso fazia já parte da natureza dele, a gente nem parava para pensar nisso. O fato até de nós 3 estarmos aqui, ele tem uma frase ótima, lapidar, né? Ao fim e ao cabo, o que fica é o afeto. Né? O Ziraldo construiu toda a carreira e a obra dele com relações de afeto. Né? Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de ir, por exemplo, numa Bienal do Livro do Rio de São Paulo. A gente sabia quando o Ziraldo ia na Bienal, porque era uma fila que serpenteava a Bienal, de criança sentada no chão com o livro dele, e, às vezes, com um livro que já tinha sido autografado no ano passado, que estava pegando um novo autógrafo. O Ziraldo era um youtuber sem YouTube. Totalmente. Livro amassado, que a mãe tinha pego autógrafo, e estava agora o filho pegando autógrafo também. E ele falava, eu já sou velhinho, tenho que ficar aqui 4 horas sentado, 6 horas sentado, com vontade de fazer xixi, e não... Sem sentir a vontade, sem sentir vontade. Ele alegria. olhava na cara de cada criança, conversava com cada criança, se ela está me esperando aqui há tanto tempo, ela merece ser bem atendida, e o respeito com cada criança. Então, a relação afetiva dele com o leitor, com o Brasil, com também, a obra dele, eu acho que transcende, né? O Ziraldo é um afeto. Porque ele era um cara muito curioso. Então, ele também tinha curiosidade de ouvir o outro, de saber quem é, de saber um pouquinho, né? A criança falava o nome, ele falava a origem do nome da criança. Você sabia que o teu nome veio de tal lugar, não sei o quê? Ele já... E aí eu acho que a gente pode ir soltando umas imagens também aqui atrás, enquanto a gente conversa, porque agora aqui dentro não vai ter E rede. só para entender uma coisa, gente, a Adriana já entregou, eu já tinha entregado mais cedo, somos casados já há 35 anos, eu conheci o Ziraldo antes disso, claro, todo mundo já conheceu o Ziraldo de alguma forma pela obra dele, né? E depois que elas começaram a botar o Instituto, fazer o Instituto, e eu ver a obra do Ziraldo também, é impressionante como tem tanta novidade, tem tantas facetas do Ziraldo, que eu, conhecendo, já escrevi prefácio de reedição, já convivia com o Ziraldo cotidianamente, e tanta coisa que eu nunca vi. Então, para quem não conhecia o Ziraldo tanto assim, é surpresa atrás de surpresa a quantidade de coisa que tem já inventariada e de tudo que ainda vai ser inventariado, porque é uma produção... O Guto é colaborador lá no Instituto Ziraldo. Eu não ia deixar barato, né? Porque tem que aproveitar, tá ali escrevendo maravilhosamente as coisas, tudo que a gente precisa. E Roger também já participou de livros que nós reeditamos, fazendo textos de abertura e tal. Então, o site é uma chance de conversar com o Ziraldo. Assim. Você pode ter uma navegação mais superficial para entender tudo, e você, tendo tempo, você pode ler sobre aquele personagem, aquela obra, ou aquela exposição, ou aquele projeto editorial. Muita coisa ainda está incompleta. Se vocês acharem ruim, tem um canal Fale Conosco ali. Senti falta disso, aquilo ali eu achava que era outra coisa e tal. A gente tentou organizar, como aqui não tem Wi-Fi, a nossa ideia original era acessar aqui e navegar, tá? Então, a gente tentou mostrar um pouquinho aqui entrar, vão ter 3 sequências seguidas, que é como indo de cima a baixo, se você entrar na home, né? Na página de entrada, como é que ela é feita a navegação na vertical, tá? E deixa eu só fazer uma introdução
Quando a gente falou Ziraldo para sempre, Ziraldo, aqui numa feira literária, eu estava pensando muito... aqui, está vendo esses desenhos aqui embaixo, né? Nos livros, que tem uma parte do site que é o editorial, né? Os projetos editoriais. Então, é um lugar que você pode, pesquisadores, professores, pais, ou os próprios crianças ou fãs, e consultar o que Ziraldo já fez, poder dar uma folheada. A gente, né, mostra um pouquinho de cada livro, conta um pouco a data, tem ficha catalográfica, não, mas tem resumo e tem os dados, os metadados, não só das obras do acervo, como das obras editoriais. E, como eu falei lá no começo, essa é a primeira fase da nossa plataforma, né? Algumas coisas ainda não vão estar completas e tal, mas a gente consegue trazer, nessa primeira página, uns destaques que vão passando assim em carrossel, as décadas de Ziraldo, desde quando ele nasce até, né, agora, na década de 20. Só um instantinho, gente, vou interromper aqui. Traz mais uma... Que vem bom, cá, a sua cadeira aqui te esperando. Palmas para a Lorena. Igor. Depois... Igor, eu não sei se você fez a apresentação para a Lorena, então a gente vai ter que apresentar. Lorena Cass. Quadrinista, artista visual, escritora. Uma ilustradora maravilhosa, escritora, e que vem a ser também sobrinha do Ziraldo. A Adriana é filha de uma irmã do Ziraldo, ela é filha do irmão caçula do Ziraldo. Quem conhece a história, a Turma do Pererê? A Turma do Pererê é feita por, falei aqui do afeto do Ziraldo, todos os personagens da Turma do Pererê são amigos de infância e de adolescência do Ziraldo. O Galileu, o Moacir, todos eles, eu acho que o único que está vivo ainda é o Pedro Vieira. Todos, e o Geraldinho, que é o coelhinho. O coelho vermelho. É o único que não é amigo do Ziraldo. É o irmão caçula do Ziraldo, que vem a ser o pai da Lorena. Então, ele é filha do coelhinho Geraldinho. E como... E como esse instituto... E ela acabou de chegar, por isso que ela entrou aqui esbaforida. Tá? E olha que a van saiu do Rio às 8h30 da manhã, né? Mas deu tempo, Lorena, que bom. Foi isso, eu pedi para atrasar a mesa anterior à nossa, porque eu falei, não, vamos dar um tempo para a Lorena chegar. E essa família do Ziraldo é muito grande e rola um nepotismo escancarado, porque é muito filho, muito sobrinho, todo mundo seguiu as artes. Então, tem muitos designers, tem muitos escritores, tem muitos cineastas, tem muitos músicos. Então, os projetos que a gente faz, claro que a gente acaba juntando... tudo farinha do mesmo saco, né? Então, eu tive a alegria de poder convidar a Lorena, da data dar certo, dela poder também estar aqui trazendo um pouco da observação dela com relação a essa obra. A gente continua aqui, que você vai ganhando fôlego. E depois você fala, tá? Vamos lá. Todo mundo pode interromper, tá? Aqui é um bate-papo, tá, gente? Não é... Então, pode apagar a luz de novo aí, por favor. E Roger, e Guto, e Lorena... Fala do mural do Canecão que eu estou vendo ali. Não consigo, é muito lindo esse mural. Então, a gente fez essa... Você vê que, por exemplo, a Adriana falou, tem um destaque que a gente pegou assim uns Volta 10... lá, Guto. Volta, por favor. No nosso menu, a gente pode entrar e saber sobre o Instituto, institucionalmente, tudo. Põe mais ou microfone mais aqui para a você. home vai mostrando. Microfone mais na tua boca. Se a gente der play ali naquela setinha, vai ter uma animação rápida que vocês vão ver quando vocês entrarem, mostrando o nosso espaço e como que ele foi revigorado para mudar de um estúdio de criação para um acervo, para um instituto cultural. Aquela porta incrível. Toda vez que ia lá, eu ficava fascinado, porque cada um foi um quadrinista. Um amigo, um filho, um sobrinho, um quadrinista. E essa porta lá de 4 abas... Todo o estúdio do Ziraldo que ele mudava, ele levava essa porta. Né, tem o Quino, né, da Mafalda. É inacreditável. Tem um do Aragonês, uma assinatura maravilhosa. E aí a gente traz na home um resumo, um pouco, de tudo que você pode ver depois lá no acervo. Então, a gente tem os destaques, as décadas do Ziraldo. Quando a gente dá um zoom, que foi aquilo que você me perguntou sobre o Canecão, vai ter uma sessão que você fala assim, vale a pena ver de perto. Vamos dar um zoom nesse assunto aqui. E o que está no ar agora é o Canecão, depois vai mudar o zoom também. E aí a gente depois vem zoom, câmera, ação. Que aí a gente tem câmera, ação, vídeos de Ziraldo, vídeos sobre ele, vídeos com ele, ação, o que estamos fazendo agora, são as ações do Instituto, e o acervo, que é a catalogação de fato. Então, nessa primeira navegação da home, você pode acessar por aqui e tem
Vamos lá, Guto, pode ir passando. Não, e uma coisa legal, porque eu e a Adriana, a gente fez o projeto gráfico, né, e o conceito, e depois, junto com um grande amigo nosso também, a parte do design, teve uma outra equipe fazendo a programação, era tentar botar uma linguagem ziraldiana, porque o acervo, propriamente dito, é uma ferramenta fria, né, como ela se apresenta tecnicamente, o Tainacan, que é uma ferramenta para isso. Então, como fazer essa navegação e gerar um encantamento pelo acervo de uma forma também ziraldiana, né? Então, assim, essa primeira... A pessoa pode ficar por aqui, isso tudo que a gente mostrou aqui, né? E o zoom, o destaque, não sei o quê, e nem ir para o acervo. Então, uma criança pode ter acesso, um adolescente pode ter acesso, e se um pesquisador quiser ir a fundo no acervo, ele vai até o acervo e vê detalhes. Então, era a possibilidade de ter camadas de acesso, que é um pouco o que a carreira do Ziraldo, a vida do Ziraldo também tinha, né? Trabalhar com criança, com adultos, com tudo que é tipo de E eu público. me lembrei aqui agora, né, no final de muitos livros dele, né, literários, depois que encerra a história, né, ele não se dá por satisfeito ali, ele ainda quer ter um papo de final de livro, né, uma conversa com o leitor, onde ele conta alguns segredos, onde ele conta o que ele se inspirou para fazer aquele livro, quais os outros artistas que ele admira e que ele, de certa forma, homenageou naquela história. E meio que ensina sem ser didático e conta segredos e mostra. Então, assim, a gente apresenta um caminho e depois, se você quiser ir a fundo, saber os segredos, vai lá no acervo e olhar o rabisco, o layout, quantas tentativas e erro até chegar numa imagem, a técnica dela e tudo mais. Pode ir passando. A gente mostrou um aqui, pouco de cada coisa, né? Primeiro, os destaques, 2 destaques aqui. E aí, na hora que a gente entrava naquelas carinhas coloridas lá todas do destaque, né, se você quiser saber mais do Menino Maluquinho, entrou ali, e depois você vai para itens do acervo que a gente Estou atrapalhando aqui alguém, estou na frente, não? pode destacar. Quais os personagens relacionados também com esse destaque? No Jeremias, o Bom. Foram 10 seleções de destaques ali, e aqui a gente mostra um pouco como é essa navegação. E sempre... Alguém aí não conhece Jeremias o Bom? Jeremias... Gente, eu amo. Aí eu acho que ele atingiu a perfeição gráfica nesse... Foi. É. O Jeremias, Esse inclusive, termo. a gente pode dar algumas... Já que a gente está falando do acervo, né? O Roger muito bem falou da Turma do Pererê. A Turma do Pererê é uma realização de um sonho do Ziraldo. Desde criança, ele era apaixonado por quadrinho e ele acabou fazendo a Turma do Pererê. Quando a Turma do Pererê saiu do ar, ele ficou sem trabalho, sem o que fazer, e ele começou a buscar um traço dele. E ele achou o traço dele com o Jeremias, que é esse sapato pontudo, essa mão com esses dedos. Agora, ele sempre... Esse aí, ele descobriu o traço dele com o Jeremias. Tá? Só que ele sempre falava que não adianta você desenhar super bem se você não tem o que dizer com aquele desenho, né? Com aquela mensagem ou com aquela existência. E Jeremias tem uma... Ele sempre vinha, eram tiras de humor no jornal, preto e branco, e de um sujeito que era bom, extremamente bom. E o Ziraldo disse que sabia como começava a piada, como terminava a piada, né? O meio ia surgindo, e o que veio antes de Jeremias, enfim, não sabia. E aí eu estava pensando outro dia, Jeremias é tão bom mesmo, que quando o Ziraldo quis fazer um livro sobre ele, que, aliás, existe, e é editado pela Melhoramentos, e é imperdível, que em 1969, quando ele quis editar esse livro, e foi nos editores, na gráfica e tal, os caras queriam primeiro um livro infantil muito colorido, para chegar arrasando o mercado, porque eram umas gráficas novas, máquinas novas. E daí nasceu o Flicts, porque ele queria fazer o Jeremias. Então, você vê, Jeremias é muito bom, ele abriu as portas para chegar a essa... Para fazer uma obra-prima, que é o Flicts. Para chegar a essa proposta, falar assim, me traz um infantil colorido, que depois eu imprimo o Jeremias. Então, eu vou acelerar, porque a gente tem pouco tempo aqui. Aqui, por exemplo, dá para ver o azinho lá em cima, tá vendo? Dá para botar o texto em tamanhos diferentes. Para facilitar a leitura, acessibilidades e tudo mais. Aqui é uma maneira rápida de entrar no acervo, porque a gente botou alguns itens em destaque. Mas você entra também lá no alto, né, direto, de uma maneira mais tradicional. Ó. Você vai no acervo, faz uma busca. Tem várias formas de filtrar, por década, por técnica, o tipo de suporte, a tipologia, a dimensão, várias formas de filtrar que vão entrando lá em cima. E, Guto, acelera, porque dá tempo da gente botar também o filminho e a gente continuar falando com o filminho. E aí, ó, o que eu falei dos livros, da literatura. Aqui, ao clicar numa dessas imagens, que por acaso é a segunda
imagem aqui, vai para a página daquela ilustração. Tá? E a gente, para falar de um cara que fez quase 200 títulos, né? Como não perder um pouco da história dessa obra literária? Então, ter uma plataforma digital que, claro que hoje ela não traz os 200 títulos, mas vai trazer. O Bichinho da Maçã, por exemplo, ganhou Jabuti de livro de arte. Nem existia Jabuti de literatura infantil na época. Ele ganhou Jabuti de melhor livro de arte. Tá? 1982. Que maravilha! Não. Parabéns para o Jabuti. Eu sou um fã do Prêmio Jabuti da CBL. E nessa época conseguiram ter essa enxergar clareza, isso, né? Porque, na verdade, isso acaba com esse termo antipático, ridículo, livro ilustrado, que eu tenho pavor desse Não, e termo. pior o outro que a gente ficava conversando, que é livro infantil, né? Mas tudo bem. Mas teve essa coisa toda, mas você tem um pavor, e o Ziraldo prova a não separação. As categorias. É livro, não tem. e acabou. É teatro e abarca tudo. As pranchas originais desses livros, né? São Eu sou fã, né? uma obra de Você arte. As originais desse livro são Inclusive, estonteantes. a edição 40 anos, que é essa capinha que está ali, foi onde a gente convidou o Roger. Tem um texto lindo. Tem um texto de sobre o apresentação do bichinho, Roger de 40 anos. sobre o bichinho da maçã. Foi uma e daí, honra. aí a gente entrando nessa parte que eu falei de literatura, né? É uma ferramenta de consulta maravilhosa para todas as escolas do Brasil, para os professores, para os E pais. todos eles é isso, né? Você pros clica em uma fãs. das imagens, você aprofunda naquela imagem, nas informações que ela tem. A gente selecionou 4 livros só, né? 2 que são dele. Guto, tudo é dele, porque Não, os o autores texto. são parceiros. Sim, você- sim. É. Mas que essa são parceria- integralmente deles, um que é a parceria com Chico Buarque e esse parceria com Drummond. É. E aí, vamos ver o que eu trouxe, que a gente trouxe mais. Esse é o vídeo, Guto? Deixa eu ver aqui se... Então, aqui a gente simula um pouquinho como... Acho que não, peraí. né? Como que... Você consegue dar play no vídeo aí? Vai lá. Como Tá que a contigo. pessoa... Vocês, quando entrarem no site, né? É exatamente assim. Aqui conta um bocadinho, não tem áudio além da tem música. Tem uma música, né? Mas talvez ela não apareça. Mas Era então... onde ele sempre trabalhou, que agora é o Instituto. E aí a gente foi entrando ali para começar a organizar, arrumar, depois a começar a arrumar o espaço, né, a quantidade. Por sorte, o Ziraldo sempre teve umas secretárias fiéis, cães de guarda, né, e que percebiam que vários rabiscos que ele fazia enquanto falava ao telefone, naquele papel grande que fica em cima da mesa de trabalho, né, não era para amassar e jogar fora, porque não era rabisco, e foram guardando. Então, realmente, a gente tem muito Mas quem história. começou a guardar, como é que é o nome dela? A Regina Regina, que eu e conheci. Ivone. Ela teve essa noção, né, assim, de que isso aqui é uma crônica. Não só da vida do Ziraldo, mas da vida brasileira. Olha, quem viu Onde é que tá Supermãe... aquela ilustração, não sei o que, ela pegava, ela sabia onde estava. Né? Então, aqui, ali apareceu um pouquinho a entrada da Supermãe, agora aqui do Menino Maluquinho. Esses são os originais do livro, lá de 1980, que a gente ainda tem eles guardados e com essas manchas do tempo e tudo mais. Quando a gente faz um novo uso para algum outro fim, aí vem um tratamento de imagem para tirar as marcas do tempo. Quando a gente quer contar o tempo, a gente deixa como ele está, na íntegra, né? E a gente tem que ter um tempo para ouvir vocês. Então, eu acho que a gente pode deixar... Aí, o Roger queria saber do mural do Canecão. Aí, também, a gente mostra vídeos referentes àquele assunto e tudo mais. O que é isso? Não, isso está tá no vídeo. Mas, então, a gente pode acender a luz da plateia, ver... trocar com vocês. Esse painel Esse painel do Canecão. ficou muito tempo... Era uma casa de shows no Rio de Janeiro. Se Deus quiser, vai ser restaurado agora. A gente está merecendo ver o painel de verdade, né? Eu tenho 42 anos e nunca vi, né? É verdade, ele foi feito em 67. Na verdade, ele foi bastante detonado, então tem um percentual dele que ainda está em pé. O Canecão vai voltar a ser Canecão, né? Tem todo... Depois desse, tava aos escombros, né? E agora, uma das... Vamos supor... dos sonhos nossos e que os novos donos do Canecão estão prometendo como sendo uma consequência é restaurar. Não vai ser 100%, mas acho que
Mas o 75%, importante é que a gente vai ter lá Mas o vamos lugar. mas vamos ter o mural do Canecão. Porque, para de quem novo. não sabe, era o seguinte, o Ziraldo pintou um mural de 32 metros de extensão por 6 metros de altura, nessa casa de shows do Rio. E ele não fez nenhum croquis, nem nada. Ele ia desenhando na parede, olhava de longe, voltava. E amigos iam lá de noite, ajudavam a pintar. Ele trabalhava de madrugada, porque ele era a única forma de trabalhar, então ele botava o andaime, ficava trabalhando de madrugada. Chegavam os amigos, ele pinta aqui, não sei o quê. Então, Porque eu acho que a casa de show já estava inaugurada e tudo mais. Era uma festa. E ficou um marco durante muito tempo lá na cultura musical do Rio de Janeiro e tudo mais. E é uma homenagem ao Guernica, uma homenagem a Portinari, uma homenagem a uma porção de gente. Esse painel é maravilhoso. Mas vamos lá, perguntas. Vamos fazer. Luciana Savagé. A mulher. Eu vou pedir para a gente conseguir organizar. Quem quiser fazer pergunta, já avisar. A gente tem espaço para, assim, 2, 3 perguntas só. Aí eu peço para falar o nome e objetivamente para a pergunta. E aí, depois que todas as perguntas forem feitas, a gente devolve a bola para vocês responderem. Pode ser? Vou ter que prestar muita atenção para não esquecer. Concentra, Pode ser. concentra. Vamos lá. Vai dar. Posso fazer um comentário A sobre Lorena o... vai fazer um comentário. Vamos. Pequeno comentário sobre o acervo, quão incrível é a questão. Primeiro, eles terem guardado esses desenhos à mão, esses croquis, esses esquetes, que é uma coisa que nem a gente guarda, assim, como eles conseguiram guardar, né, de uns trabalhos tão importantes. E tem as anotações dele, manuais. Eu acho que eu, como ilustradora, né, ou escritor, e você vê as marcas, né, de como era naquela época, que falava com o editor, ó, faz aqui tal, aqui mudar. Isso é a coisa mais incrível e lindo de ver, que a gente não tem mais. E você pode ter, no vídeo maior que tem, de uns 9, 10 minutos no site, onde as pessoas que estão trabalhando lá são entrevistadas. É bonito ver uma das conservadoras também falando isso. A gente consegue ter o registro Da história da edição. Como motivou, como que ele chegou até ali. É bacana, vocês vão gostar de ver. Então, vamos lá. A gente tem... Luciana, eu queria só perguntar a vocês o seguinte: o Instituto vai estar aberto ao público em algum momento, fisicamente? Por isso que a gente fala muito da difusão. A plataforma digital como ferramenta de difusão, as exposições de arte, os projetos com parceiros, os projetos editoriais, porque lá é o estúdio onde Ziraldo trabalhou. Então, não é um espaço construído para ser um centro cultural, né? Que possa ter visitação, que tenha espaço para acessibilidade. É um prédio residencial numa rua ladeira, de mão dupla, paralelepípedo, um hall do elevador minúsculo, que não cabe nem 2 pessoas. Então, ele não é o lugar que estamos, por enquanto, porque é onde o acervo mora e é onde é a casa da família. Mas, por isso que o nosso museu virtual é onde se visita. E lá tem, assim, agendar pequenos grupos, né? E isso a gente consegue fazer. Não, mas Lógico, ainda se tiver vai ter o patrocínio. centro cultural. Ainda vai ter o centro cultural Isso que e eu ia falar. todo mundo vai poder entrar. Tendo patrocínio, o sonho é ter um centro cultural que possa ter teatro, que possa ter mostrando filmes do Ziraldo, e A Mata do Fundão. a Mata do Fundão, o céu é o limite. A gente tem, então, você e você. Pode ser? Não pode não, mas a gente aceita. Vamos embora. Estamos juntos nessa. Meu nome é Luiz Carlos, eu não vou nem fazer pergunta para não ser demorada, mas a gente ficou com vários projetos pelo meio do caminho, com o Instituto Fernando Sabino. Eu estive com vocês lá, né, junto com o Bernardo, e queria ver se tinha chance de ser retomada essas revistas, a coleção que tinha a perspectiva de fazer do Menino no Espelho, e também colocar à disposição de vocês, não sei se vocês têm, a exposição que o Genin Guerra montou cara a cara com o Ziraldo, com o apoio da Uzi Minas, cartunistas, 50 cartunistas. Que estava em do Brasil 2023, lá no Uzi Instituto Minas. Cultural Uzi Minas. O Genin tem esse acervo original, está à disposição do Instituto. Ah, que maravilha. Muito obrigada. Eu vi pessoalmente, adorei, claro. A gente mantém contato com o Geninho. Oi, gente, meu nome é Samara, eu estou um pouco nervosa de fazer a pergunta, mas aqui na minha região, infelizmente, um livro do Ziraldo foi proibido nas escolas, não sei se chegou até vocês,
E queria saber se vocês podem fazer algum comentário sobre a tristeza que é. O Menino Marrom. Mas já voltou, já deixou de ser proibido, não foi? Já reverteu. São coisas que acontecem. É curioso que, na época, eu até cheguei a comentar. Eu falei, talvez essa proibição foi de quem não leu o livro, né? Não leu o livro até o final, olhou a capa, leu algumas páginas, ouviu quem falou uma coisa, quem falou outra, concluiu e proibiu. Porque não faz o menor sentido, né? Mas existem muitas coisas que não fazem sentido. O interessante é que, toda vez que há uma polêmica ou se coloca um holofote num assunto, a vida é tão dinâmica que aquilo reverte, né, para 1000 direções. Então, foi interessante, trouxe o assunto à tona, né? Eu acho que tem uma coisa... A Ana Maria Machado estava aqui ontem falando, ela não falou diretamente disso, mas indiretamente disso também, a questão do politicamente correto, né? Que a obra ela é atemporal. Eu acho que a literatura tem esse papel também da gente contextualizar aquele momento que foi... E que não é nem o caso, mas estamos vivendo isso com Monteiro Lobato, estamos vivendo com vários autores, né? De tentar ler ele com os olhos de hoje, não com os olhos do que era. Isso serve, inclusive, para a gente aprender com o nosso passado, né? Agora, no caso do Menino Marrom, eu acho que é burrice mesmo, sabe? Agora, lê O Menino Quadradinho, você conhece? É um livro que é o que eu mais sou apaixonada, e O Menino Quadradinho teve pouco espaço, porque, verdade seja dita, o Ziraldo lançava uma coisa genial cada ano, assim, então O Menino Quadradinho, acho que ele ficou no meio ali de, talvez, umas potências maiores, e ele não apareceu muito. Mas eu prometo, porque eu estou insistindo com os editores e tudo mais, que a gente quer relançar. Ele não é relançar porque ele está em catálogo, mas fazer um movimento maior para ele. Então, fica a dica aqui, O Menino Quadradinho, é da editora Melhoramentos, e eu arrisco dizer que é uma autobiografia do Ziraldo. Ele, um cara que era apaixonado por gibi. Talvez era profundo demais, e agora a gente está começando a olhar para os livros com outra cabeça e falar de educação emocional também, tem a ver, trazer... Pode ser que não era, para a época, era um pouco vanguarda. O que faz sentido, porque Ziraldo sempre foi visionário, né? Traz as questões de meio ambiente com a Turma do Pererê, lá em 1960, traz questões de aceitação, diferença, espaço, lugar para todo mundo, com o Flicts em 69, coisas, né, que agora estão reverberando muito mais fortemente, né? Sim, por favor. Meu nome é Marcela Alac. Eu vou falar rapidamente, mas eu vou contar um casinho. Em 1993, eu tinha os meus 18 anos. E, no meu primeiro emprego, foi numa livraria e uma editora pequena em Juiz de Fora. E aí eu fiquei encarregada de fazer uma feira literária nas ruas lá de Juiz de Fora, na verdade, no Calçadão. E, audaciosamente, eu peguei um catálogo. Acho que a maioria páginas talvez amarelas, nem né? saiba o que é catálogo. Não, eram páginas brancas mesmo, porque as amarelas eram comerciais. Verdade. E procurei o nome do Ziraldo, porque eu tinha, desde pequeno, um verdadeiro encantamento, porque lia todas as obras e adorava. Então, aquela menina, trabalhando numa editora, falou assim, quem que eu posso chamar para vir, né, nesta feira? E o primeiro nome que me veio foi Ziraldo. E achei, na lista telefônica do Rio, o nome dele. E, audaciosamente, liguei. E ele atendeu? Ele atendeu. Direto. Uhum. E eu convidei. Ziraldo, eu estou organizando uma feira aqui em Juiz de Fora, na data tal, e nós vamos fazer na rua. Expliquei como é que ia ser. Eu vou. Eu vou, sim. Falei assim, mas aí, como é que eu faço? A gente vê o transporte, eu marco o hotel? Não, eu vou no meu carro, fica tranquila. Um hotel seria bom. Marquei o hotel no centro, fui lá encontrar com ele de manhã, e, na hora que eu cheguei, aí ele falou assim, eu estou procurando a senhora Marcela. Eu falei assim, sou eu. Você? Aí ele fez um desenho lindo, a menina maluquinha, porque eu tinha ligado, e participou 2 dias conosco lá. E foi realmente encantador. Então, a minha pergunta é a seguinte,
esse Ziraldo, com quem eu até tive contato algumas outras vezes, o que eu via nele era uma humanidade e uma simplicidade. Uma pessoa realmente visionária, muito político, mas muito simples e muito humano. E muito acessível a todos e todas. E eu fico pensando se há, né, nesse acervo, se vocês encontraram, ou ainda encontram, ou ainda há possibilidade de encontrar algo inédito, algo que vocês ainda não conhecem, e nós, obviamente, também não. Então, a minha pergunta é essa. Então, Vamos dar um spoiler? eu até convido vocês para irem para a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em junho, 12 de junho, porque a gente vai estar lançando um inédito lá, porque a editora parceira do Ziraldo encontrou lá, numas gavetas, um texto que ele escreveu no final dos anos 90 e que não tinha sido publicado ainda, que não tinha virado livro. E a Adriana ilustrou. A gente vai... O projeto é um projeto gráfico, visual. Meu primeiro livro. Não como designer, né? Porque eu já fiz muitos E a Adriana, livros. você falou, mas eu não sou ilustradora, e fez. Quem estava aqui na última fala do Guto escutou ele dizendo que todo mundo sabe desenhar, né? Eu brigava com ele, falava, eu não sei desenhar, não sei desenhar. Mas quando eu li esse texto, ele é tão amplo, ele é um texto que o Ziraldo falou, guarda para depois, porque ele está muito diferente dos outros. Era uma coleção que ele ficou um pouco diferente, vamos deixar para um outro momento. E ficou. E aí, como a Lorena diz, vai ver esse outro momento era agora, né? Que o Instituto está voltando, né? Está se estruturando, está trazendo de novo. E aí esse texto ele é tão amplo e mágico. Ele é um conto de fadas. Ele começa e logo o príncipe encantado deu de entristecer e o reino emudeceu. E aí começa a história. Aí, quando eu li tudo aquilo, eu falei, não cabem ilustrações figurativas, não. Porque senão vai fechar. O livro é muito aberto. Então, esse é o pequeno spoiler. Na Flit do ano que vem, eu devo estar falando dele. Vamos aguardar também. E vai ter também... lindo o livro, eu já vi. Eu mostrei para o Rocha. E vai ter um outro inédito, que Isso é um inédito ao contrário. Eu, aqui em novembro, eu tive a oportunidade de lançar um livro que eu desenhei, que eu escrevi, porque eu sou ilustrador também, né? Mas eu escrevi, primeira vez que eu fiz isso, eu escrevi com ilustrações de outra pessoa, no caso, ilustrações do Ziraldo, que eu fui pegando do acervo, que é o Entre Cobras e Lagartos, que está lá embaixo, e na Bienal vai ter um outro. Então, porque a gente Peixe Grande, com ilustrações do Ziraldo também. É uma outra coisa, meio uma biografia do Ziraldo, mas também vai ser um outro livro inédito, com ilustrações dele de várias épocas diferentes. Porque a gente fala isso, que o acervo, além dele cuidar, né, do que existiu, que contou uma história, é um acervo vivo, porque novas leituras podem acontecer. Então, Entre Cobras e Lagartos, ano passado, foi isso. A gente convidou o Guto para ir lá, dar um mergulho, e aí, vendo várias imagens, surgiu uma história, com imagens dos anos 70, dos anos 90, 2010, e agora também vai acontecer o Peixe Grande, que é o segundo livro de mergulho dentro do acervo. Então, esse acervo vivo promete isso, a gente quer continuar os diálogos. Eu já convidei Lorena, ela está aqui pensativa, para fazer também uma nova leitura gráfica de um outro do Ziraldo que eu amo, chamado Vito Grandin, que é só texto, né? A única ilustração está na capa, que é uma história incrível, e que eu convidei a Lorena para dar uma lida nele e ver uma versão em quadrinhos, como é que ficaria. É uma grande quadrinista, Lorena. Tá? Então, são essas surpresas gostosas que a gente quer estar sempre elevando o Ziraldo inspirador para ficar perto dos públicos. Então, por isso que o nome da mesa, inclusive, é Ziraldo para sempre Ziraldo, né? Porque Ziraldo não acaba nunca. E que linda essa história. Essa do isso aí que você falou é o Ziraldo, assim, o Ziraldo na veia, sabe? É essa coisa mesmo, que é o afeto, né? E ele estava já muito velhinho, quase sem voz. Um dia ele falou assim... Ele estava perto, a gente às vezes achava que ele não estava prestando atenção, e aí ele soltava uma pérola e tudo. E ele falou assim, nossa, vocês complicam muito, a vida é bem mais fácil. E uma outra hora ele também falou disso, né, meses antes, do afeto.
porque, senão, nada faz sentido, né? Então, a literatura é mais uma ferramenta, mais um instrumento que leva ao afeto, que leva a essa percepção do outro, histórias do outro, né? Você sair do seu umbigo e se projetar ali naquelas páginas. E isso vai construindo o que faz sentido à vida, né? O sabor da vida, o que dá graça e o que move para construirmos coisas relevantes, boas, né? E não ficarmos... Aí vem o Ziraldo político, né? Não ficarmos sentados assistindo. O nosso lado cidadão, o lado de quem pensa. Então, você ser um pensamento crítico, criativo, né? Aí o humor do Ziraldo. E a gente contar a nossa história. A gente tem um país gigantesco que a gente não pode mais ficar à mercê dos fatos, mas com muito humor, muita sagacidade, inteligência, né? Nós não somos bélicos, nós somos bem-humorados e inteligentes, né? Não, e fraternos. Eu acho que tem uma mensagem do Ziraldo. Desculpa te interromper. O Roger quer falar, Guto. Não, tem uma mensagem do Ziraldo que é muito interessante. Ele falava, o mesmo tempo que a gente gasta pensando, a gente gasta fazendo. E ele falou assim: ideia eu tenho 200 por dia. Quero ver alguma delas ficar de pé, né? Então, acreditem nas suas ideias e façam ficar de pé. Eu acho que esse é assim, para mim, o Ziraldo é esse exemplo, sabe? Assim, ter ideia só não adianta nada. Tenha ideia e vá fazer ela de pé, que ela tenha alicerce para ficar de pé. E não parar de desenhar, né? Porque, às vezes, a gente vai parando de desenhar, a gente acha que desenhar não é para todo mundo, como vocês falaram, né? Mas, quando você desenha, a ideia, ela se urde de uma maneira diferente de escrever, de falar. Desenhar é um exercício específico, ele atinge camadas diferentes. Então, o Ziraldo estava sempre desenhando, né? A ideia, ela ia para outro lugar quando você ia. Às vezes, a gente deixa de desenhar. A gente fala aqui até amanhã. Não, eu escuto vocês até amanhã. Então, vamos agradecer muito a essa equipe Fleet tão gentil, que conseguiu ficar quietinho do lado. Agradecer a vocês que estão aqui. E a minha mesa maravilhosa, Guto Lins, Lorena Kaiser, Roger Mello, muito Adriana obrigada. Lins. Adriana Lins. E obrigada a vocês todos. Muito obrigada. Quero agradecer a presença de todos e todas aqui. Renan, você consegue aumentar para mim? Obrigada. A gente vai ter uma próxima mesa agora que chama Preciosa Periferia. Quem tiver interesse em continuar pode permanecer no teatro. E